Olá, gente. Meu nome é Jussiane da Costa. Vou ministrar essa disciplina de mecânica clássica para vocês. E no nosso primeiro capítulo, a gente vai falar sobre unidades e grandezas físicas. Então, a gente começa com a pergunta básica, né? O que é física? Por que estudar física? Qual é a importância da física? Então, gente, se você pegar qualquer um livro aí, você vai ver que a definição do que é física é a ciência que estuda a natureza a partir de observações e experimentação. Eu, particularmente, acho essa definição bem simplista, então eu prefiro acrescentar que, é, além disso, é a ciência que está intimamente ligado com a tecnologia. Então, a física, ela não só estuda a natureza e tudo ao seu redor, como também está intimamente ligada com as tecnologias que a gente convive hoje. Então, a física mostra aqui, ó, primeiro slide é um átomo. Então, a física, ela abrange uma larga escala que vai desde o movimento do átomo em torno do seu núcleo, certo? Então, a física estuda o movimento elétrico em torno do núcleo, até grandezas astronômicas, que é o movimento das galáxias. Então, a física vai do estudo micromundo ao movimento das galáxias, passando por aqui essa figurinha aí da maçã, mecânica clássica, que é o movimento, grosseiramente falando, é o movimento do macromundo, ou seja, porque quando eu, Jussiane, me movimento, vai haver se houver variação de posição com o tempo, vai haver uma velocidade associada a mim. Se a velocidade não for constante, vai surgir uma nova grandeza, que é a aceleração, e assim vai. Então, a mecânica clássica estuda esse movimento no mundo macroscópico. E tem essa onda aí, essa figurinha dessa onda, e não tenho como apontar, desculpe, gente, essa ondinha aí. Próximo semestre vocês vão estudar ondas e termodinâmica. Então, vocês vão estudar porque quando você fala, pessoas próximas a você conseguem lhe ouvir. Como é que se dá a propagação de uma onda sonora? Então, vocês vão ver isso no próximo semestre. Ou até mesmo porque do boom tecnológico. As primeiras máquinas, o primeiro boom tecnológico se deu através de máquinas térmicas. Então, vocês vão ver como é que isso aconteceu, o que é o ciclo de Carnot, tudo isso em ondas e termodinâmica no próximo semestre. E mais na frente, vocês vão ver eletricidade e magnetismo, essa figura aqui de baixo, no canto esquerdo, que diz o seguinte: quando uma carga se movimenta, gera o quê? O que é uma corrente elétrica? Então, vocês vão estudar tudo isso. E em física moderna, física interessantíssima, só quem for para a elétrica que vai ver física moderna, vocês vão estudar a física mais contemporânea, uma física do século 21. Então é isso, gente. Assim, a física ela pode ser dividida em física clássica e física moderna. A física clássica ela é composta pela mecânica clássica, a onda e termodinâmica e eletromagnetismo. Já a física moderna ela é uma física mais contemporânea, uma física estudada por Einstein e ela é composta pela mecânica quântica, pela relatividade e pela física experimental, que é uma física relativamente nova. Então, nós nos deteremos no estudo da mecânica clássica, que é o estudo do movimento do mundo macro, esse movimento que a gente consegue visualizar, ok? Então, a pergunta básica é: para que estudar mecânica clássica? A gente estuda mecânica clássica para saber responder perguntas simples, como se houver um tsunami em Areia Branca, e esse tsunami sair com uma velocidade de 40 quilômetros por hora a nordeste. Então, a gente aqui em Mossoró deve se preocupar, esse tsunami chega a Mossoró, entendeu?
Então, se você consegue prever esse tipo de situação, você pode evitar danos maiores. Então, nossa aula vai estudar grandezas físicas e suas unidades. Então, o que é que acontece? Para nós medir alguma coisa, a gente precisa de algo para comparar. Você não vai medir a massa de um corpo e comparar com o tempo que esse corpo já teve para chegar àquele momento, entendeu? Então, você tem que medir e comparar grandezas com o mesmo tipo de grandeza. Então, a ciência e a engenharia, elas são baseadas em medições e comparação. Então, você mede alguma coisa e compara com o padrão. Então, para você realizar um padrão, você precisa de regras. E essas regras, elas são dadas através de experimentos. Então, a física entra para projetar e conduzir esse experimento que vão criar um padrão, certo? Então, a engenharia ela é baseada em medições e comparações. Então, você compara com o quê? Com o padrão. E esse padrão foi dado a partir de quê? Foi dado a partir de um experimento. Então, nossa primeira pergunta aqui vai ser: o que é uma grandeza física? O que é uma grandeza física? Uma grandeza física é tudo que pode ser medido. Você pode medir sua massa? Sim, minha massa é 60 quilos, então é uma grandeza física, massa. Você pode medir o tempo? Sim, nossa aula tem duração de 2 horas, então é uma grandeza física. Você pode medir o quão apaixonado você é por sua mãe? Não, então o amor não é uma grandeza física. Você pode medir quanta saudade você está sentindo de alguém que está longe? Não. Então, saudade não é grandeza física. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, como eu já falei, quando você mede alguma coisa, você precisa de um padrão para comparar. E esse padrão é a unidade de medida. E no Brasil, a gente usa o sistema internacional como sendo um padrão de medida. Existem 7 grandezas fundamentais e a partir dessas 7, todas as outras grandezas são derivadas, ok? Então, por exemplo, a grandeza comprimento. Qual é a unidade padrão do comprimento? É o metro. Qual é a unidade padrão da massa? É o quilograma. Qual é a unidade padrão do tempo? É o segundo. Essas 3, comprimento, massa e tempo, são as grandezas que nós vamos estudar em mecânica clássica. As demais, nós não estudaremos agora. Corrente elétrica, a gente vai estudar lá em eletricidade. Qual é a unidade? Padrão, é o ampere. Temperatura, vamos estudar em ondas e termodinâmica. Qual é a unidade padrão? É o Kelvin, não é o Celsius, que a gente usa o Celsius aqui no Brasil, mas a unidade padrão é o Kelvin, e assim vai. Então, essas são as 7 grandezas fundamentais e a partir delas várias outras são derivadas. Por exemplo, a área. O que é a área? A área é base vezes altura. Então, vai ser o quê? Metro, que é base, vezes altura, que é metro. Então, comprimento por comprimento. Então, o símbolo ou a unidade vai ser metro quadrado. O símbolo m ao quadrado, não é isso? A aceleração. A aceleração vai ser aceleração metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a definição da aceleração é velocidade por tempo. A velocidade é metros por segundo e tempo é segundo. Então, fica segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser metro, que é comprimento, e segundo ao quadrado, que é tempo, ok? Então, nós vamos estudar essas derivadas aqui das grandezas fundamentais. Então, como já foi falado, a física ela trabalha com grandezas muito grandes ou muito pequenas, né? Então, a física trabalha com grandezas muito pequenas, que é o raio de um núcleo atômico, que é da ordem de 10 a menos 14 metros, ou seja, algo extremamente pequeno, passando pela dimensão humana, que é da ordem de metro, 1 metro, até em dimensão do universo observável, que é algo muito grande, que é da ordem de 10 a 26 metros. Então, trabalha com números muito pequenos e muito grandes. Uma forma da gente trabalhar com isso é usando notação científica.
Notação científica, como todo o conteúdo de hoje, está aqui a nível de revisão, porque a gente vai utilizar bastante em mecânica clássica, ok? Então, ao invés de você ficar trabalhando com um número muito grande ou muito pequeno e tendo que escrever vários números, você pode usar a notação científica, que eu tenho certeza que aqui todo mundo sabe. Então, você escreve da forma N, onde N é um número maior, igual a 1, menor do que 10, multiplica pela base 10 e conta as casas decimais que foram deslocadas. Se foi deslocada da direita para a esquerda, esse N é positivo. Se foi deslocada da esquerda para a direita, esse N é negativo. Temos aqui dois exemplos de um número muito grande, onde a minha vírgula aqui vai estar perto desse M aqui, né? Então, quando eu desloco aqui a minha vírgula, que não aparece aqui nesse número, eu desloco da direita para a esquerda, então meu N lá em cima vai ser positivo, né? Então, eu conto 3 zeros, né? 3, 6, e a vírgula vai ficar entre o 5 e o 3. Então, fica 5,3 vezes 10. Aí, o deslocamento da vírgula foram 9 casas decimais. Então, o Nzinho lá em cima vai ser 9. E como o deslocamento foi da direita para a esquerda, vai ser positivo. Já o número muito pequeno aqui, eu tenho o quê? A vírgula, logo no início. E eu vou deslocar essa vírgula para um número para entre o 2 e o 9, né? Que vai ficar o Nzão maior do que 1, menor do que 10. Então, desloco 3, 6 casas decimais. Nesse caso aqui, como o deslocamento foi da esquerda para a direita, o Nzinho vai ser negativo. Então, ao invés de escrever 0,00000298 de segundo, eu posso escrever 2,98 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, isso é uma alternativa para eu trabalhar com números muito pequenos ou muito grandes. Mas, além disso, nós também podemos usar a abreviatura. Então, quando eu estiver trabalhando com o número da ordem de 10 a nona, ao invés de eu colocar 10 a nona, eu posso só colocar giga ou o símbolo G. Ao invés de trabalhar com 10 a sexta, eu posso colocar só mega ou um M. Ao invés de trabalhar com 10 a terceira, eu posso trabalhar com quilo. 10 a menos 2, centi. Então, aí são algumas abreviaturas. 10 a menos 6 é micro e 10 a menos 9 é nano. Então, cada unidade dessa aí eu posso trabalhar com múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, se eu pego um metro, ok? Se eu pego um metro e eu divido esse metro por 10, eu vou ter o decímetro, que é 1 sobre 10 partes de um metro. Se eu pego um metro e divido por 100, eu vou ter 1 dividido por 100, ou 0,01 de metro. Se eu tenho 1 metro e divido por 1000, eu vou ter 1 sobre 1000, ou 0,001 de metro. Isso aqui quando eu divido, né? Que é meu lado direito da minha tabela. Se eu multiplico o metro por 10, eu tenho um quê? Um decâmetro. Se eu multiplico o decâmetro por 10, eu vou ter um hectômetro. Se eu multiplico um hectômetro por 10, eu vou ter um quilômetro. Então, um quilômetro equivale a 1000 metros, ok? Então, aí são os múltiplos e submúltiplos, nesse caso, do metro. Podia usar também aí o quilograma. Aí, nós trabalhamos com várias unidades. Então, eu sei que unidade de tempo pode ser dada em horas, em minutos, em segundo. Então, como é que eu transformo de segundo para minuto? Como é que eu transformo de hora para segundo? Isso aí é fácil, né? Só que existe outros tipos de unidades, como furlong, vara, cadeia. Aí não fica tão simples como eu sei que transformar um minuto para segundo, basta multiplicar por 60, né? Que eu sei que um minuto equivale a 60 segundos. Então, a gente usa uma técnica chamada fator de conversão por base 1.
Então, mudança de unidades usando fator de conversão 1 é bem simples. Eu tenho 10 km por hora e quero transformar em metros por segundo. Quanto é que equivale? Então, a gente precisa saber de equivalência, onde todos sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 hora equivale a 60 minutos e tanto faz eu dizer 60 segundos ou 1 minuto, que eles são equivalentes, né? Então, para eu transformar 10 km por hora para metros por segundo, o que é que eu faço? Eu quero que o quilômetro suma. Então, 1 quilômetro eu sei que tem 1000 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 quilômetro. Se o quilômetro está no numerador, então eu coloco aqui no denominador para ele sumir. Então, eu vou dizer que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, isso aqui é um fator de conversão 1, porque 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Então, eu corto quilômetros com quilômetro, minha unidade resultante vai ser metros por hora. Eu não quero metros por hora, eu quero metros por segundo. Então, hora, eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, a hora está no denominador, eu coloco no inverso aqui, no numerador, de tal forma que eu possa cortar. Então, eu digo que 1 hora equivale a 60 segundos. Corto hora com hora, minha unidade resultante vai ser metros por minuto. Só que eu não quero metros por minuto, eu quero metros por segundo. Então, eu sei que o quê? Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Quero cortar minutos, então coloco aqui, ó, minutos no numerador para poder eliminar com esse aqui. Então, agora sim, minha unidade resultante vai ser, ó, o que sobrou? Metros por segundo. O resto eu eliminei. Minutos por minuto, horas por horas e quilômetros por quilômetro. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico a unidade resultante. Ó, 10 multiplico por 1000, dá 10.000, e divido por 60 vezes 60, que dá 3.600. Então, 10.000 dividido por 3.600 vai me dar 2,77 metros por segundo, ou seja, 10 km por hora equivale a 2,77 metros por segundo. Então, gente, é isso. Nossa aula de hoje era sobre unidades e grandezas físicas e na próxima aula a gente continua, tá? Agradeço, até a próxima.